Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Agora nós vamos cantar a música Inteiramente Fiel do nosso CD Jovem. Vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois sem o seu cuidado, quem tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei.
gloriosa de Jesus, quem tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. Eu quero ser. Amém. Bom, agora nós chegamos mais uma vez no momento onde a gente entrega a nossa vida ao Senhor, coloca os nossos pedidos, os nossos agradecimentos na mão dele. O Senhor tudo pode fazer nas nossas vidas, o Senhor quer transformar o nosso caráter, e nesse momento nós vamos cantar a música Santo Somente ao Senhor, e depois nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de poder louvar o Teu santo nome, estarmos reunidos em família espiritual, Pai. Te pedimos nesse momento, Senhor, que cada pedido e agradecimento, Pai, que foi colocado diante do Teu trono, que seja feito de acordo com a Tua santa e boa vontade, Pai. Te pedimos também, Senhor, pelo pastor Samuel, que vai repartir o pão da vida conosco em alguns instantes, que o Senhor o possa abençoar para que essa mensagem fale ao nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Especificamente que Áquila, Priscila, o próprio Timóteo, entre outros, estavam junto com ele como auxiliadores, enviando esses indivíduos a partir de Éfeso para essas cidades. O plantio dessas diversas igrejas são ali estabelecidos. É um momento em que
grandes e poderosas igrejas são estabelecidas. Essas diversas cidades tinham características completamente diferentes. A maior delas, sem sombra de dúvida, era a cidade de Éfeso, que era considerada a capital da Ásia Menor, que era composta por essas diversas igrejas. Um grande rio, um caudaloso rio, cortava o vale do rio Lico. De um lado você tinha a cidade de Colossos. Colossos, ela era muito conhecida como uma cidade com águas medicinais, águas muito frias, bem geladas, que vinham da geleira. Por outro lado, a cidade de Colossos, que ficava também a mais ou menos uns 9 quilômetros, era considerada por suas águas termais, águas muito quentes. E no meio do caminho você encontra Laodiceia, que não tinha nenhuma situação e nem outra. Laodiceia, ela foi criada, ela foi estabelecida, foi fundada por volta do ano 250 a.C., por um indivíduo chamado Antíoco. Esse Antíoco era o Antíoco da Síria. Ele acabou fundando essa cidade porque percebeu na sua geografia um lugar que poderia fazer com que ela se tornasse uma cidade realmente importante. E de todas as cidades da Ásia Menor, apesar de Éfeso, por exemplo, ser uma cidade maior do que Laodiceia, Laodiceia acabou tendo um grande destaque entre as demais cidades da Ásia Menor, porque uma grande quantidade de banqueiros se estabeleceram nessa mesma cidade. Laodiceia acabou se tornando uma cidade muito, mas muito rica. Diferentemente das outras cidades da Ásia Menor, o que acontecia quando uma igreja era plantada em determinado lugar? Quando a igreja era plantada, a igreja tinha a tendência de mudar a característica da cidade. Às vezes uma cidade que era extremamente pagã ou paganizada, como era o caso da própria Éfeso. O templo da deusa Diana estava na cidade de Éfeso. Quando a igreja ali é plantada, a adoração à deusa Diana começa a diminuir de maneira tão intensa que um complô é feito pelos líderes da cidade porque eles percebem que o templo de Diana ia terminar em nada, porque a maior parte das pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. Então, as características da própria cidade acabavam sendo, ou influenciando de uma maneira muito especial, ou a igreja influenciava as características da cidade, e a cidade acabava sendo modificada pelo próprio evangelho. Mas quando você vai olhar para Laodiceia, Laodiceia foi exatamente o contrário. Laodiceia era uma cidade, como já mencionei, uma cidade muito rica. Havia muitos, mas muitos bancos nessa cidade. A maior parte de todo o serviço de empréstimos e ao mesmo tempo aonde as pessoas acabavam guardando o seu dinheiro ou depositando o seu dinheiro, em toda a região da Ásia Menor, de todas as cidades, era Laodiceia. Laodiceia era considerado como a cidade que guardava o tesouro do Império Romano na região da Ásia Menor. Era uma cidade muito, mas muito rica. Uma cidade com uma construção moderna para o seu tempo. Uma cidade que possuía, entre outras coisas, um comércio muito forte. Havia a famosa lã negra de Laodiceia. Era uma lã que era trabalhada ou era feita ali em várias tecelagens que haviam na cidade de Laodiceia, que era uma cidade famosa, portanto, por ter uma grande quantidade de fábricas de roupas e tecelagens. Era um lugar realmente, sem sombra de dúvida, muito conhecido também por isso. Outro detalhe que caracterizava essa mesma cidade, e eu não estou falando da igreja, estou falando apenas da cidade, era o fato de que essa cidade era uma cidade que possuía muitas clínicas de saúde, muitas clínicas que trabalhavam principalmente os problemas ligados à audição e ao mesmo tempo à visão. Havia o famoso pó frígio, que era fabricado na cidade de Laodiceia, cuja receita ou cujos os ingredientes que eram usados para poder fabricá-lo nunca acabaram sendo conhecidos por outras pessoas além da cidade de Laodiceia. Com esse pó frígio, eles faziam o famoso colírio de Laodiceia, que era um colírio considerado quase que milagroso naquela época, resolvendo muitos, mas muitos problemas de visão que as pessoas tinham naquele tempo. Portanto, quando analisamos essas circunstâncias, tudo isso trazia prestígio, respeito. Para você ter uma ideia, a cidade de Laodiceia era uma cidade que não se reportava como as demais ao imperador. O imperador chegava em algumas cidades da Ásia Menor, em todas as cidades, por exemplo, e ele ordenava para que as pessoas seguissem as suas ordens. Mas normalmente quando ele ia tomar um posicionamento em relação às igrejas da Ásia, existem relatos históricos de que o imperador em pessoa fazia viagens até
a cidade de Laodiceia para se reunir com os líderes dessa mesma cidade, com os banqueiros, para perguntar o que eles achavam de tal medida que estavam pensando em estabelecer naquela cidade. Era uma cidade realmente com grande poderio. Para você ter uma ideia, no ano 61 da nossa era, houve um grande terremoto em todo o Vale do Rio Lico. Todas as cidades acabaram sendo destruídas, as cidades que estavam às margens. A cidade de Colossos foi afetada, a cidade de Hierápolis foi afetada, e a de Laodiceia, o epicentro desse mesmo terremoto foi a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia foi toda para o chão. É bem verdade que Colossos e Hierápolis tiveram muita dificuldade para poder conseguir se restabelecer. Mas quando você olha, por exemplo, para a cidade de Laodiceia, enquanto Roma estava ainda se reunindo para tentar descobrir recursos para poder ajudar as cidades, antes que o imperador estava fazendo planos de ir até a cidade de Laodiceia para poder dizer, olha, Roma está do lado de vocês, vamos fazer de tudo para poder ajudá-los no processo de reconstrução, o pessoal de Laodiceia mandou um convite para o imperador para a reinauguração da cidade. E o imperador disse, mas vocês não foram atacados ou acometidos aí pelo grande terremoto? E eles disseram, fomos sim, mas já reconstruíram com os próprios recursos da cidade. Era uma cidade realmente imponente dentro do Vale do Rio Lico, sem sombra de dúvida, a mais rica e importante cidade da Ásia Menor. Entre as 7 igrejas que são mencionadas e as demais cidades que são ou que ficavam ali no Vale do Rio Lico, era a cidade mais desejável, a cidade mais rica. O mais interessante é que quando você vai olhar para a política daquele tempo, nós temos que compreender tudo isso para entender a mensagem que está aqui sendo mencionada. Uma série de imperadores haviam tido a possibilidade de poder passar de passar pela história naquele período todo, e que esses imperadores, pela postura que haviam tomado, eles haviam conseguido de alguma maneira influenciar a própria igreja. Quando você olha, por exemplo, entre os mais importantes, o primeiro deles é Otávio Augusto, também conhecido como Augusto César, que reinou entre o ano 27 a.C. e o ano 14 depois de Cristo. Ele influenciou tremendamente a igreja. Foi esse o imperador que teve a possibilidade de ser o imperador na época do nascimento de Cristo. Foi ele, por exemplo, que decretou que todas as pessoas do império deveriam passar por um processo de recenseamento. E foi por causa do recenseamento que ele decretou que José e Maria foram para a cidade de Belém, da Judéia, aonde o Cristo acabou nascendo. Depois você tem Tibério César, que reinou entre os anos 14 e 37 da nossa era. Foi sob o reinado de Tibério César que Cristo Jesus acabou sendo executado. A ordem para a execução de Cristo Jesus saiu no período dele. Na sequência você tem Calígula, que reinou de 37 a 41. Calígula foi um indivíduo que acabou de uma maneira um pouco mais velada, mas que acabou atrapalhando muito o desenvolvimento da igreja, principalmente nas imediações de Jerusalém, de Roma. Depois dele, Cláudio, de 41 a 54. Cláudio, por causa de uma fome que havia acontecido na própria cidade de Roma, ele acabou expulsando todos os judeus, e boa parte dos cristãos eram judeus nessa mesma cidade. Foi por causa dessa expulsão, que foi feita por causa dele, que Áquila e Priscila acabaram sendo expulsos de Roma e se encontraram com Paulo mais tarde, enquanto ele estava muito provavelmente na cidade de Filipos. Depois de Cláudio vem Nero. Esse, sem sombra de dúvida, foi um dos piores de todos os governantes que acabaram subindo ao Império Romano. Ele reinou de 54 a 68. Ele foi responsável pelo incêndio de Roma. E esse incêndio de Roma, que foi causado por ele, e que ele mesmo acabou culpando os cristãos por conta disso, fez com que a maior perseguição de todos os tempos acabasse acontecendo. Milhares de cristãos foram mortos. Entre eles, ele conseguiu martirizar 2 dos apóstolos de Cristo, Pedro e Paulo. Com certeza, os 2 apóstolos que acabaram tendo maior destaque dentro da história da igreja, pelo menos em plantio de igreja, expansão da igreja. Depois dele veio Vespasiano,
de 69 a 79, Vespasiano manteve o processo de perseguição à igreja. Depois dele veio Tito Flávio. Esse Tito Flávio foi o mesmo que foi responsável, na altura ele ainda não era o imperador, mas ele foi o general responsável pelo cerco de Jerusalém, e foi ele quem destruiu a cidade de Jerusalém. Depois acabou se tornando também imperador. Ele manteve o processo de perseguição à igreja. E ele reinou de 79 a 81 da nossa era. E depois dele, e é aqui que eu quero chegar, no momento mais importante para o estudo que estamos fazendo hoje, do ano 81 até o ano 96, o imperador foi Domiciano. Esse Domiciano foi o primeiro imperador romano que teve a coragem de se autoproclamar Deus e pediu para que todos tivessem a possibilidade de poder adorá-lo. Ele é conhecido como o segundo Nero. Foi um indivíduo que manteve um processo de perseguição muito intensa. Na altura dele, o último dos apóstolos vivos era João. E é ele quem vai enviar João. João já é um ancião com mais de 80 anos, algo em torno de 80 a 90 anos de idade, quando ele o envia exilado para a ilha de Patmos. É tanto que quando você vai para o livro do Apocalipse, lá no capítulo 1, por exemplo, se você quiser dar uma olhada, quiser acompanhar ali, só para você poder ter uma ideia do que nós estamos falando, no capítulo 1, ali deixa eu voltar aqui no capítulo 1. No capítulo 1, ali a partir do versículo 9, João vai dizer assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Ele vai mencionar que ele foi exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus, por causa de pregar a palavra. Ele era o último dos apóstolos vivos. E enquanto ele está na ilha de Patmos, agora o versículo 10 vai mencionar, no dia do Senhor, no sábado, João, ele vai se achar cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que vê e envia 7 cartas às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas não apenas tinham um papel importante dentro da Ásia Menor, mas essas 7 igrejas, elas representariam, em termos proféticos, as 7 eras que teriam lugar desde o momento em que João estava escrevendo até o momento do retorno de Cristo Jesus. As 7 igrejas, a Éfeso representando a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, e Laodiceia representando a última igreja que estaria tendo lugar sobre a terra antes do retorno de Cristo Jesus. É bem verdade que cada uma dessas igrejas possuía uma característica específica que mostrava ou que exemplificava de alguma maneira as características que marcariam a igreja em todo o período em que ela acabaria existindo. E é interessante que ainda no capítulo 1, João vai mostrar para a gente uma coisa muito importante sobre o assunto igreja. O versículo 12, por exemplo, vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando você olha para esse texto, você percebe que João, num sábado, ele está exilado na ilha de Patmos, sob o imperador nesse tempo é Domiciano. Domiciano conseguiu ser um indivíduo que conseguiu matar mais cristãos do que o próprio Nero. O próprio João agora está exilado na ilha de Patmos. Ele é o último dos apóstolos vivos. Ele começa agora provavelmente a questionar se Deus estava realmente dirigindo as suas igrejas, se Deus estava de alguma maneira cuidando do seu povo que estava passando por uma situação terrível, uma situação de perseguição sem precedentes. E agora Cristo aparece para ele. Não aparece mais como aquele homem de dores,
que havia aparecido durante os anos em que João andou junto com ele. Aquele mesmo que teve a sua fronte perfurada pelos espinhos, as suas mãos perfuradas pelos pregos, as suas mãos e seus pés, o seu lado perfurado pela lança. Mas ele agora aparece em todo o poder, em toda a sua glória. Seus cabelos são brancos como a pura lã. Ele tem os pés reluzentes como o latão, como o bronze na sua fornalha. Ele tem vestiduras brancas, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele vê Cristo em toda a sua glória. Mas o mais interessante é que ele percebe, e essa informação é importante, ele percebe aonde Cristo está. Cristo está andando no meio dos castiçais, dos candelabros. Os castiçais são mencionados aqui. É interessante que quando você vai ver aqui a última parte, o versículo 20, ele vai explicar o que são os castiçais. Ele vai dizer, esse é o mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que é interessante é que esses 7 candelabros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os 7 anjos enviados às 7 igrejas para poder cuidar das igrejas. O que João está descobrindo aqui da parte de Cristo Jesus é que Cristo estava caminhando pelo meio da sua igreja. A igreja não estava sozinha, a igreja estava passando por um momento de perseguição, a igreja estava passando por um momento sem precedentes, mas Cristo continuava transitando, andando pelo meio da sua igreja. E a ideia do Cristo andando pelo meio da sua igreja é a ideia de um pastor andando no meio do seu rebanho. É um pastor que cuida das suas ovelhas. É um pastor que usa o seu cajado para poder buscar aquelas que estão desgarradas. E ao mesmo tempo a vara para poder ferir os inimigos da igreja. E ao mesmo tempo para poder chamar, para repreender as ovelhas rebeldes. Cristo está no meio da sua igreja. E o mais interessante é que para podermos ver Cristo, nós temos que ver junto à igreja, porque Cristo se manifesta através da igreja. É uma outra maneira de poder descrever aquilo que Paulo escreveu, que a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Quando olhamos para esse texto, percebemos Cristo caminhando, transitando pelo meio da igreja. Cristo está no meio da sua igreja. Cada uma delas tem o seu cuidado, tem a sua aprovação, tem o seu zelo. Mas agora eu queria me dedicar de maneira muito especial ao texto que lemos de Apocalipse capítulo 3. Poderia gastar muito tempo aqui falando sobre as outras 6 igrejas, mas eu quero hoje gastar um tempo falando sobre a carta que ele enviou às 7 igrejas. Essa foi uma carta literal que foi enviada para a igreja de Laodiceia. Era um recado de Cristo Jesus para aquela igreja. Era uma igreja literal que funcionava no período em que João estava exilado na ilha de Patmos. Mas essa igreja, ela representa também o nosso período profético, a igreja de hoje em dia. E deixa eu dizer para você uma coisa. Cristo vai se apresentar, e eu agora volto para o capítulo 3, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos esmiuçar aqui cada parte desse texto. O versículo 14 vai apresentar aquele que está falando com a igreja. E no versículo 14 ele vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Cristo aqui, ele é apresentado com 3 características. A primeira característica que vai aparecer aqui é que ele é o Amém. O Amém é o seguinte, é a última palavra. Quem tem a última palavra quando o assunto é a igreja é Cristo Jesus. Quem tem a última palavra quando o assunto é o que a igreja tem enfrentado é Cristo Jesus. Cristo é o que tem a última palavra. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem a última palavra sobre a igreja dos nossos tempos, do nosso período, não é Jair Messias Bolsonaro, o presidente do nosso país. Não é João Dória, o governador do estado de São Paulo. Não é nenhum governador de nenhum dos estados do Brasil. Não são os prefeitos, não são os vereadores, os deputados, não são eles. Quem tem a última palavra em relação à igreja é Cristo Jesus. Ele é o Amém. A última palavra sai dos seus lábios. Quem vai determinar a história da nossa igreja hoje em dia é Cristo Jesus. Tem muita gente que tem dito assim no meio dessa quarentena: ah, pastor, a igreja agora como é que vai ser? E eu tenho conversado com alguns colegas cujas igrejas estão voltando para um processo de reabertura, uma reabertura com muitos cuidados, situações muito difíceis, e que muitos irmãos têm dito assim: pastor, como é que vai ser agora? Eu quero dizer para você uma coisa, esse não é o fim da igreja, como alguns querem dizer que é o fim da igreja. A última palavra em relação à igreja, quem vai dar é Cristo Jesus. Cristo é o último, é aquele que tem a última palavra, ele é o Amém.
mas ele também é a testemunha fiel e verdadeira. Você pode saber como testemunha, essa aqui é uma figura que vai lembrar Cristo como o Verbo de Deus. É ele quem fala, ele que tem a voz ativa dentro da Trindade Divina. É ele quem fala, ele testemunha daquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem dizer à igreja. Quem é o Verbo de Deus é ele. E ele tem uma palavra a dizer à igreja. É ele quem quer falar à igreja. Eu quero só te lembrar que todas as vezes que ele falou, alguma coisa aconteceu. Lá em Gênesis capítulo 1, quando ele resolveu abrir a sua boca e falar, ele disse, haja luz, e a luz apareceu. Havia apenas uma treva muito grande dentro do nosso planeta. Quando ele disse, haja porção seca, a terra apareceu. Quando ele disse, apareçam os animais apareceram. Quando ele estava aqui ainda no nosso planeta, e em determinados momentos ele usou o seu poder divino. Quando Lázaro estava morto dentro de uma sepultura já há 4 dias, o seu corpo estava em decomposição. E ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. No livro das Atos das Nações, a senhora White disse que Cristo Jesus foi obrigado a dizer naquele momento, Lázaro, vem para fora. Porque se ele tivesse dito apenas, vem para fora, com o seu poder como Deus, todos os mortos, desde Adão até a última pessoa a morrer naquele dia, teriam ouvido a voz de Jesus e retornado da sepultura. Por isso Cristo vai dizer, Lázaro, agora é só você, vem para fora. Ele tem poder e agora ele se apresenta não apenas como aquele que tem a última palavra, mas como aquele que tem o Verbo de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E ao mesmo tempo ele é apresentado como soberano da criação de Deus. Como aquele que criou todas as coisas. É aquele que tem autoridade. E eu quero te dizer uma coisa. E essa criação que está aqui sendo mencionada é a própria criação da igreja. A carta é para a igreja. Quem criou esse negócio de igreja, quem inventou esse negócio de igreja, foi Cristo Jesus. Foi ele quem criou a igreja. Foi invenção dele. Ele foi o indivíduo que pensou na igreja. Por isso ele é o soberano da criação de Deus, inclusive da igreja. A igreja a qual você faz parte, meu querido. A igreja adventista do 7º dia. A igreja cristã foi inventada por ele. Ele pensou na igreja. E, portanto, por isso, ele tem a última palavra. O segundo bloco de mensagens que vai aparecer aqui está no versículo 15. Do 15 até o 17. Eu queria que você lesse comigo. O texto diz assim, conheço as suas obras. Faz só uma pausa aqui. Isso aqui é só uma frase, conheço as suas obras. Mas ele agora aqui está tentando mencionar, ele está mandando um recado para uma igreja. A igreja de Laodiceia, como eu mencionei a vocês, diferentemente das outras igrejas que acabaram influenciando as cidades aonde elas foram plantadas, a igreja de Laodiceia não influenciou a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia influenciou a igreja. A igreja adquiriu as mesmas características da cidade de Laodiceia. Ela se acomodou às circunstâncias, ela se acomodou ao jeito que a cidade de Laodiceia se comportava. A cidade de Laodiceia se comportava de determinada forma, a igreja se comportava da mesma forma. Não houve uma questão de mistura. E eu quero só te lembrar aqui um detalhe, abrindo aqui um parênteses. Quando você olha para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, todas essas igrejas, todas, absolutamente todas, elas tinham algumas situações que complicavam a vida delas. Todas elas. Para algumas delas, Cristo teve que trazer sérias censuras, porque algumas delas tinham problemas morais dentro da sua igreja acontecendo. Outros tinham problemas doutrinários. Outros tinham heresias que estavam lá dentro. A igreja de Laodiceia não tem nada disso. A igreja de Laodiceia não tem problema moral. A igreja de Laodiceia não tem problema doutrinário. A igreja de Laodiceia não tem desvio teológico. A igreja de Laodiceia não é uma igreja com problema de perseguição. Não. De todas as 7 igrejas, é a igreja mais estável, é uma igreja com uma ortodoxia forte, ou seja, uma igreja com uma doutrina forte, é uma igreja que zela pela sua doutrina, mas Cristo começa a mensagem que ele vai mandar para ela, primeiro ele se apresenta, ele é aquele que tem a última palavra, ele é aquele que é o Verbo de Deus, é a testemunha fiel e verdadeira, e ele é aquele que, de alguma maneira, é o soberano da criação. Foi o que criou a igreja. Então, ele como criador, ele tem autoridade para falar com a igreja. E ele começa dizendo, conheço as suas obras. Eu te conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. Te conheço. Eu sei o que você tem vivido. Então, as outras pessoas podem olhar para você e podem até se enganar com o que estão vendo. Mas eu te conheço. É o que ele está dizendo aqui. Ele começa dizendo, eu te conheço. E ele continua. Sei que você não é fria e nem quente. E Jesus está pegando agora
aquilo que eram as características da cidade de Laodiceia e está pegando carona na característica da cidade para poder mencionar uma situação que a cidade estava vivendo. Ok? Aí ele vai dizer assim, ó, eu sei que não é frio nem quente. Lembra do que eu te falei? Laodiceia estava bem no meio entre Colossos e Hierápolis. Hierápolis era conhecida pelas suas águas quentes. Colossos pelas suas águas geladas. Laodiceia, por sua vez, tinha uma característica. As águas vinham das montanhas. Lá na montanha, a água era quente também. Mas conforme ela vinha descendo por aquedutos, ela chegava morna na cidade. E água morna é um negócio complicado. E Jesus está dizendo, você não é nem quente como Hierápolis e nem fria como Colossos. E ele vai dizer, melhor seria que fosse fria ou quente. Mas, porque você é morna, não é fria nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu queria que você desse uma olhada para esse texto e tentasse descobrir o seguinte. Cristo vai agora dizer que ele está com ânsia de vômito por causa da igreja. Aí você vai dizer, mas pastor, o que estava acontecendo na igreja? Essa era uma igreja, eu acabei de escrever a igreja aqui, era uma igreja com uma ortodoxia forte, era uma igreja com uma doutrina forte, não era uma igreja com desvios doutrinários, não era uma igreja com problema teológico, não era uma igreja com problemas morais, não tinha problema moral na igreja, não tinha nenhum herege dentro da igreja, era uma igreja com bons recursos, com um prédio próprio maravilhoso, lindo, com dinheiro, com um caixa robusto. Eles não tinham que fazer vaquinha para poder pagar as contas da igreja ou para poder fazer os projetos da igreja. Tinha dinheiro sobrando e eles eram uma igreja que colaborava. O próprio Paulo, quando vai levar uma oferta para Jerusalém, a tradição cristã vai dizer que a igreja que deu a maior oferta para ajudar os pobres de Jerusalém foi a igreja de Laodiceia. Então era uma igreja que ainda tinha, era liberal na hora de poder dar ofertas. Você olha para uma igreja e fala assim, mas qual é o problema? Jesus olha para essa igreja desse jeito e fala, você está me dando ânsia de vômito. Por quê? Porque você não é fria e nem quente. Sabe, o que Jesus está dizendo, isso aqui é muito sério, gente. Jesus está querendo dizer assim, ó, eu preferia que você fosse um descrente. Eu preferia que você fosse alguém que nem sequer crê em Deus, do que você ser alguém que diz crer em Deus, mas você não tem fervor espiritual. Sabe, o que é essa situação de mornidão? A situação de mornidão é a seguinte, você acredita em Deus, você crê que Deus é o Senhor Criador do céu e da terra, você crê que Cristo Jesus vai voltar, você crê que o Espírito Santo está para poder vir e preparar a igreja para o retorno de Cristo Jesus, você crê em tudo. Você assiste os cultos, você devolve o seu dízimo, devolve a sua oferta, tudo aquilo que diz respeito ao comportamento cristão, você está 10. Não tem nada que se possa dizer a teu respeito. Mas você não tem fervor espiritual. Você não tem gosto pelas coisas de Deus. Você não tem amor pelas coisas de Deus. Você não tem vontade de poder buscar a presença manifesta de Deus. Você não tem o desejo ardente de poder buscar Deus na sua vida, através do estudo da palavra de Deus, através da oração. Não, você tem religiosidade. Sabe que quando você olha para a Bíblia, você percebe que Jesus só teve uma coisa que tirou Jesus do sério. Pessoas religiosas. E Jesus não perdeu a paciência com a Maria Madalena, que era uma pecadora apanhada no flagrante ato do adultério. A igreja perdeu a paciência com ela. Mas ela não perdeu. Ele não perdeu. Já era a 7ª vez que essa mulher vinha até Jesus. Com o mesmo pecado, caindo no mesmo erro. E Jesus teve paciência nas 7 vezes. Na 7ª vez, a igreja queria a cabeça da Maria Madalena. E Jesus olha e diz, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Jesus tem paciência com Levi Mateus, cobrador de impostos, um cara desonesto. Ele tem paciência com o Zaqueu, cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Um cara que havia enriquecido ilicitamente. Jesus tem paciência com um bandido, um terrorista, que tinha sido crucificado ao lado dele. O cara não valia 1 centavo furado. Ele olha para Cristo e fala assim, lembra de mim quando você entrar no seu reino, pô, por favor. E Jesus olha para ele e diz, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Jesus tem paciência com os pecadores. A própria igreja o questionou e falou assim, pô, chegaram para os discípulos e falaram, dá um toque em Jesus aí. Jesus é um cara tão gente boa, mas está muito mal acompanhado, só com pecadores, com publicanos, com prostitutas que o seguem.
Jesus escuta e fala, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são dos doentes. Mas sabe com quem que ele não tem paciência? Com os religiosos. Com aqueles que professam crer em Deus, mas não têm compromisso com ele. Não tem compromisso com a sua palavra. Não tem amor por sua palavra. Não vivem os princípios da palavra. São os mornos. E Jesus, lembra do que Jesus fez com os fariseus e líderes religiosos? Ele os chamou de raça de víboras. Ele os chamou de sepulcros caiados. Ele os chamou de desprezíveis, hipócritas. E Jesus nunca perdeu a paciência com os pecadores, mas com os religiosos sim. E o que ele está dizendo para a igreja de Laodiceia é o seguinte: a igreja de Laodiceia é uma igreja que não é fria e nem quente, ela é morna. Ela professa a fé em Cristo Jesus, mas não tem compromisso com Cristo, não tem uma experiência com a graça de Cristo Jesus, não tem uma experiência de santificação, não tem uma experiência forte com o Senhor no relacionamento íntimo. Mais do que isso, ele vai dizer aqui ainda, olha, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A igreja está dando ânsia de vômito em Cristo Jesus. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A descrição que Cristo Jesus vai dar, ele está pegando aqui carona nas características da cidade, as quais a própria igreja de Laodiceia havia absorvido. Era uma igreja rica, a igreja dos banqueiros, pois ele vai dizer, você, na verdade, é miserável, pobre. Mas, ele vai dizer, você é digno de compaixão, é cega. Uma cidade que tinha as principais clínicas oftalmológicas do seu tempo, que tinha lá o famoso pó frígio. Diz, você não enxerga, você não consegue ver. E uma igreja que tinha, uma cidade que tinha as tecelagens da famosa lã negra de Laodiceia. Você está nua e não se apercebe. E Jesus vai descrever essa cidade mencionando, o que ele está dizendo é, eu te conheço. A gente talvez fique meio indignado quando vê isso aqui, mas não é essa a situação de Cristo. Cristo está dizendo, o teu estilo de vida está me fazendo mal. O teu estilo de vida está me dando ânsia de vômito, está me dando náusea. Mas você, como disse alguém, você só pode ter náusea se tem alguma coisa no teu estômago. Se Jesus tem náusea por causa da igreja, é porque a igreja está dentro dele. É porque a igreja ainda é o corpo dele. Apesar de ser uma igreja com problemas, ainda é a igreja de Cristo. O versículo 18 agora vai mostrar o conselho que ele dá. Ele diz assim, e dou-te um conselho, compre de mim. Faz uma pausa aqui. Você precisa voltar para Isaías. Lá em Isaías, o profeta vai dizer assim, compre sem dinheiro. Compre de graça. É uma figura. É uma figura de quando você vai a Cristo... o Isaías ele vai dizer assim, por que você gasta seu dinheiro naquilo que não é pão? Compre de graça, compre de graça. A ideia de comprar aqui é que Cristo está se apresentando como, na verdade, um vendedor, como um mascate, como um camelô, como um vendedor ambulante. É essa a ideia que está aqui sendo apresentada. Sabe aquela ideia de um vendedor, que um feirante, por exemplo, que você está passando, ele vai dizendo o tempo todo, opa, compra aqui na minha mão é mais barato, chega aqui comigo. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está chamando agora, é como a figura que está sendo mostrada aqui, é a figura de um mercador, é alguém que está chamando as pessoas que estão passando na frente, dizendo, vem cá comprar de mim, porque eu tenho aqui na minha mão. É assim que ele está se apresentando, é essa figura que está sendo apresentada aqui. Ele está dizendo, em primeiro lugar, compre de mim ouro refinado no fogo. Existem muitas interpretações sobre esses elementos que aqui se encontram, mas quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o ouro refinado no fogo, ele pode ser também uma referência ao reino de Deus. O reino de Deus é o que vale, é o que é mais valioso. Quando você olha para as parábolas contadas por Jesus, Jesus chegou a dizer assim, que o reino dos céus é semelhante a um homem que estava trabalhando numa terra e ele encontra um tesouro escondido. E ele vai e vende tudo que tem e compra aquele tesouro. É como uma pérola de grande valor, que o homem quando descobre, ele vai e vende tudo que tem e compra a pérola e fica muito feliz. A ideia de ouro refinado no fogo é a ideia do reino de Deus. O reino de Deus tem que ser a coisa mais importante. O que Jesus está dizendo para essa igreja é que ela é pobre, porque o reino de Deus não é prioridade na vida dela. O reino de Deus não é o que move o seu coração. O reino de Deus não é a razão pela qual ela vive. É uma igreja que se preocupa mais com as coisas da própria cidade, no local em que eles vivem, do que com o próprio reino de Deus. O reino de Deus não é a prioridade. O estilo de vida do reino de Deus não é a prioridade da igreja de Laodiceia.
Então ele vai dizer, compra de mim ouro refinado pelo fogo, e você se tornará rico. Compre também roupas brancas. As roupas brancas são aqui uma figura da justiça de Cristo que é nos dada pela graça. Quando nós temos um contato com a graça de Cristo, quando entendemos que fomos perdoados pela graça de Cristo Jesus, quando o processo de santificação começa a acontecer na nossa vida, que é o Espírito de Deus morando em nós, então nós temos a possibilidade de ser completamente perdoados e a nossa vida transformada. É um processo que acontece na vida do ser humano. Ele vai dizer, compra roupas brancas e mais. Compre colírio para poder ungir o seu olho, para que você possa enxergar. O único capaz de abrir nossos olhos para nos mostrar a condição na qual estamos é o Espírito Santo de Deus. E Jesus mesmo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O único capaz de abrir nossos olhos para entendermos aonde estamos e aonde devemos chegar é o Espírito Santo do Senhor. Então agora ele vai dizer para você e para mim, compre colírio. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E meu amigo, me desculpa. Esse tempo de pandemia tem mostrado de uma maneira muito clara quantos religiosos nós temos. Pessoas que não têm um compromisso com o Senhor Deus. Pessoas que apenas têm um compromisso com a igreja. Pessoas que até devolvem os seus dízimos, dão as suas ofertas. Pessoas que gostam de assistir um culto, mas gente que não tem compromisso com Deus. Um estudo está sendo feito nesse momento aí pela UCB, pela nossa união, e uma prévia nos foi apresentada nessa semana, e uma das preocupações que as pessoas estão tendo é o seguinte: você acredita que em quase 3 meses aí de pandemia, nós já temos um grupo considerável de pessoas que já deixou a igreja, que se apostatou? No nosso distrito nós tivemos situações como essa. Recebi um telefonema há poucos dias atrás de uma pessoa que disse, olha pastor, eu estive pensando melhor nesse período de pandemia, eu vou para outra igreja. Eu disse, mas a senhora tem alguma dúvida na nossa doutrina? Não, não tem. Eu só quero ir para outra igreja. Eu disse, não, mas tem que ter uma razão, alguém brigou com a senhora? Não, eu só quero ir para outra igreja. Você olha, são pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com assim diz o Senhor. Pessoas religiosas. E o mais interessante é que o versículo 19 tem uma mensagem muito interessante da parte de Cristo. Ele vai dizer, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus está dizendo, olha, estou dizendo isso para você porque eu me preocupo contigo. Eu te amo. Eu quero que você mude esse quadro. Eu quero que você deixe de ser apenas um religioso e que você tenha um compromisso comigo, com o reino de Deus. Que a minha graça te cubra. Que você enxergue o tempo em que você vive. Irmãos, nós estamos vivendo os dias do aparecimento de Cristo Jesus e nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos vivendo o tempo. Nunca estivemos tão próximo do retorno de Cristo Jesus. E a gente está brincando de ser religioso. O versículo 20, ele representa a penúltima parte da mensagem que Jesus vai estar dando à igreja de Laodiceia. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 2 coisas estão sendo apresentadas aqui. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como aquele que está à porta e está batendo. Ele está batendo a porta. No original em grego, há uma ideia aqui de continuidade. Ele está batendo a porta. Não é que ele... É um momento em que ele chega e... Não, é uma atitude contínua. Ele está batendo a porta o tempo todo. Ele se apresenta como aquele que está do lado de fora. Ele está tentando entrar na vida da igreja. Gente, isso aqui é uma figura que tem que botar a gente para poder parar, para poder pensar. A igreja é dele. Ele se apresenta lá no começo como o soberano da criação de Deus. Foi ele quem criou a igreja. Ele tem a última palavra. Ele é o verbo de Deus. E agora ele está do lado de fora da igreja. Batendo na porta falando assim... Pô, deixa eu entrar, a igreja é minha, eu quero entrar, quero fazer parte da história dela, me deixa entrar. Algum tempo atrás eu ouvi uma história, é uma parábola na verdade de um homem que estava tentando entrar na igreja. Era uma igreja muito rica, uma igreja que tinha muita dificuldade de poder aceitar gente nova chegando. E um indivíduo acabou tendo contato com o Evangelho de Cristo Jesus e procurou a igreja. Ele disse assim, eu quero fazer parte dessa igreja. Mas ele era muito pobre. Um indivíduo com um vocabulário pobre, não tinha nada para poder oferecer para a igreja. E os irmãos da igreja estavam muito animados com a chegada desse camarada.
E ele procurou o pastor e falou, quero me batizar. E o pastor disse, olha, você tem que pensar bem se é isso que você quer, viu? Faz o seguinte, ó, vai para casa, ora bastante primeiro. Se for isso que você quer, eu vou te ajudar. O indivíduo foi para casa, orou, clamou, voltou para o pastor e disse, é o que eu quero entrar na igreja. Então você vai ter que participar de uma classe bíblica. O cara vai lá e participa 3 meses da classe bíblica, aprende as doutrinas bíblicas. Eles, pronto, já fiz a classe bíblica, agora eu quero me batizar. Fala assim, não, você tem certeza? Olha, faz o seguinte, eu acho que você tinha que passar pelo menos 1 ano frequentando a igreja primeiro para ver se é isso que você queria mesmo. E o cara vai lá e passa 1 ano inteiro frequentando a igreja. Quando termina esse ano, o pastor olha para ele e fala assim, tem certeza que é isso que você quer? Olha, faz assim, ora de novo. E ele vai orar e diz assim para Deus triste, pô, Senhor, eu estou tentando entrar na igreja e ninguém me deixa. E a parábola vai dizer que Jesus se apresenta a ele e diz assim, bom, não fica triste não, faz 40 anos que eu estou tentando entrar também, eles não me deixam. Eu quero te dizer que a igreja de Laodiceia é apresentada como uma igreja que deixou Jesus de fora. É uma igreja que tem uma ortodoxia, é uma igreja que tem doutrina. E eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa da qual nós podemos, entre aspas, nos orgulhar, que é o que a igreja de Laodiceia faz, é da nossa doutrina. Ela é toda bem trabalhada. Ela é bíblica, 100% bíblica. Não é à toa que nós somos conhecidos como povo da Bíblia. Ninguém passa a perna na gente. Quando as pessoas vêm para poder discutir Bíblia com a gente, eles saem envergonhados porque nós somos bíblicos, nós estudamos a Bíblia, somos o povo da Bíblia, somos ortodoxos, cremos na revelação do Espírito Santo de Deus. Mas a gente tem vivido uma vida de religiosidade. Em muitos casos a gente tem deixado Cristo fora da nossa história. E eu imagino às vezes Cristo chegando para a gente e dizendo assim, pessoal, eu queria fazer parte da história de vocês, hein? Aí a gente fala assim, tá bom, Senhor, deixa só a gente fazer uns negocinhos aqui que a gente está querendo fazer primeiro. Nós queremos fazer uns cultos para nós queremos fazer programação para nós, para dentro da igreja, é para nós. Tudo é para nós, você já reparou? Dentro do nosso programa. Eu imagino Jesus dizendo, escutem os outros que estão perecendo a nossa volta, como é que vai ser? Eu escolhi vocês para poderem dar o alerta para as pessoas. Vocês precisam do Espírito Santo para estar fazendo isso. O Espírito Santo também está do lado de fora. Nós precisamos trabalhar com vocês, em vocês, transformá-los, enchê-los, para que vocês tenham o vigor do Espírito Santo e saiam para poder testemunhar. Mas a gente não está interessado em testemunhar. A gente está interessado em fazer programação para nós mesmos. E me permita o que eu vou dizer para você aqui agora. Uma bênção que o Senhor Deus está dando para a gente durante essa quarentena é a gente repensar a ideia de templo físico. Porque para muitos de nós o templo é um fim em si mesmo. Por isso tem um monte de gente falando a igreja está fechada. Quando na verdade a igreja nunca esteve mais aberta do que agora. Porque agora nesse momento como igreja nós temos a possibilidade de poder chegar a lugares que nós não tínhamos a possibilidade de chegar antes. O templo físico não é um fim em si mesmo. A igreja é viva, é um organismo vivo, dirigido pela cabeça que é Cristo Jesus. Mas a gente tem deixado Cristo fora dela. E Cristo vai dizer, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele, ele comigo. Cristo está fazendo 2 coisas aqui. Primeiro, ele está batendo a porta. Em segundo, ele está chamando, ele está falando. Então você tem 2 ações dele. Ele está batendo a porta e ele está falando. Como é que ele bate a porta? Através dos acontecimentos que tem à nossa volta. E eu vou falar uma coisa para você aqui. Escuta o que eu estou te falando, pelo amor de Deus. Essa pandemia é nada mais nada menos do que Cristo batendo na porta da nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja, dizendo, ei, olha para mim, olha para mim, ei, eu estou aqui fora, quero fazer parte da tua história. Olha para mim, me deixa entrar. Algumas pessoas que estão passando por perdas, talvez as perdas sejam Deus dizendo, eu estou aqui fora, deixa eu fazer parte da tua história. A crise financeira que está chegando por aí, talvez seja Jesus batendo na porta dizendo, escuta, continua aqui, quero fazer parte da tua história. Eu tenho mais para você do que só religiosidade. Eu quero enchê-los com o meu espírito. Eu quero que vocês recebam o poder e a condição de poder
testemunhar, para que o alto clamor tenha lugar e todas as pessoas do planeta saibam que eu estou voltando. Não é com religiosidade que vocês vão conseguir isso. As batidas de Jesus à porta são os acontecimentos que têm lugar, às vezes, na nossa vida financeira, na nossa saúde, em circunstâncias que fazem a gente parar para poder pensar que o templo físico não é um fim em si mesmo. Aliás, vou falar uma coisa para você. A Bíblia deixa claro que haverá um tempo em que não terão mais templos físicos, porque todos eles serão tomados num processo de perseguição contra a igreja. E a igreja de Deus, como um organismo vivo, continuará mais viva do que nunca. E aí vai dar a última voz de advertência, porque vai estar sendo dirigida pelo Espírito Santo. Mas nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos mais preocupados com o culto dentro da igreja do que em ser cheios do Espírito Santo do Senhor, para poder ser a igreja de Deus, o organismo vivo que expande o reino de Deus. E a outra coisa que ele vai dizer é: se você me escutar, ele está falando. E como é que ele fala? Ele fala através da palavra, ele fala através da Bíblia. Agora, como é que ele vai falar se a tua Bíblia está cheia de pó? Como é que ele vai falar se você não gasta tempo com a palavra de Deus? Como que ele vai falar? Ele deixou claro que ele fala através da palavra. Mas tem tantas vozes falando nesse tempo. Tantas vozes estão falando alto, que a gente não para poder escutar o que ele está falando na palavra. E se a gente não escuta o que ele está falando na palavra, me desculpe para ser sincero com você, você vai estar escutando o Satanás o tempo inteiro falando, que esse também fala. Ou pensa num cara falador, é o Satanás. Fala, e fala com força. E ele vai arrebatando milhares de pessoas para longe do reino de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus continua falando, mas não estamos querendo escutar o que ele tem a dizer. E a menos que você gaste tempo com o livro sagrado de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Uma hora dessa, Jesus vai vomitar você da boca dele. Porque ele não vai vomitar a igreja, não. Mas ele vai vomitar todos aqueles que estão nela, mas não fazem parte dela. Então Jesus, ele bate a porta, ele bate através das circunstâncias e ele fala através da palavra de Deus. E o que ele diz? Eu quero entrar, quero fazer parte da tua vida. Ele vai dizer que se ele entrar, ele vai ter uma relação de intimidade conosco. E aí, no versículo 21, ele vai dizer, e se eu entrar e cear com você, eu tiver uma intimidade com você, então você vai se sentar no meu trono junto comigo. Mas para se sentar no trono junto com ele, para receber a vitória final, primeiro você tem que se sentar à mesa com Jesus. A menos que você se sente à mesa com Cristo numa relação de proximidade, você não vai ter a possibilidade de sentar-se com ele no seu trono. E ele termina, e com isso eu quero encerrar minhas considerações. No versículo 22, se você não escutou nada do que eu falei até agora, pelo amor de Deus, abra bem esses dois ouvidos que Deus te deu e escuta o que eu vou te falar agora. Aqueles que têm ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última mensagem que ele está dando aqui na carta à Laodiceia é: aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito Santo está falando às igrejas. O Espírito Santo está falando com você. Ele falou com a igreja de Laodiceia, lá do primeiro século, do tempo de João. A igreja de Laodiceia leu essa carta. Leu. Lá na congregação, eles leram essa carta. Eles estudaram essa carta, o conteúdo dela. Estudaram, sim senhor. O que fizeram com ela? Disseram, poxa, é importante isso aí. Ó, realmente faz sentido. Continuaram vivendo exatamente como estavam. Se você tiver a possibilidade de passar pelo sul da Turquia hoje, a Turquia asiática, o vale do Rio Lico, continua lá o vale. O Rio Lico continua cortando o vale. Mas aonde havia a cidade de Laodiceia, só existe hoje um amontoado de escombros. A igreja passou. E aquele lugar, que era o lugar que tinha a maior concentração de crentes por metro quadrado de todo o Império Romano, hoje tem menos de 1% de cristãos. Qualquer pessoa que na época em que essa carta foi escrita, que dissesse aquilo que hoje está acontecendo lá, ia ser chamado de louco. Eles não quiseram ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E o que aconteceu com eles? A cidade foi destruída, a igreja desapareceu, os crentes desapareceram, e hoje, menos de 1% das pessoas que vivem naquela região acreditam em Cristo Jesus. Eu queria que você tentasse olhar para o nosso mundo hoje. Essa mensagem é para nós hoje. Nós somos a igreja do tempo do fim.
Não tem outra igreja depois dessa. Laodiceia é a última. Laodiceia é a igreja que vai continuar até o final. Até o final. É a igreja que vai ver o céu se abrindo, se desenrolando como um pergaminho e Jesus voltando em poder e glória. Não tem outra igreja depois dessa. Ela é a última. Nós temos o tempo mais solene de toda a história. E a gente continua brincando de igrejinha. A gente continua brincando de ser crente. Brincando de poder. E a igreja está fechada. Está fechada coisa nenhuma. É o teu coração que está fechado. A igreja continua aberta. O Senhor Jesus continua falando com a sua igreja de maneira mais intensa do que nunca. O que está fechado é o teu coração. O templo pode estar fechado, mas a igreja está aberta. Mas você que é religioso, é bom você ficar esperto. Porque talvez, se você não ouvir aquilo que o Espírito está falando da igreja, a tua história, o prognóstico não é bom. Olhe para os lugares que deixaram de ouvir essa mensagem. Olha para a velha Europa. A Europa que foi a Europa cristã. Hoje a Europa já é conhecida como a Europa pós-cristianismo. A Europa hoje está voltando a ser uma Europa pagã, paganizada. O cristianismo hoje é minoria. A maior parte das igrejas estão virando bares, boates, discotecas, bares. Olha para os Estados Unidos da América do Norte, que não estão escutando essa mensagem, que não estão levando em consideração o que o Espírito está falando da igreja. As igrejas estão fechando. E nós vamos deixar que isso aconteça aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil. A menos que nós ouçamos essa mensagem, o prognóstico não é bom. Mas Jesus olha para você e para mim e ele diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero nesse momento encerrar minhas considerações fazendo uma oração toda especial por você. Por você que está compreendendo o que Jesus está falando contigo. Por você que está compreendendo que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Por você que está compreendendo que você está longe daquilo que é o desejo do Senhor Deus. Talvez estou falando hoje para uma pessoa que está longe, está afastada do caminho do Senhor Jesus. Tome uma decisão e volte para Cristo antes que seja tarde demais. Para você que tem se visto como um religioso que não tem gasto tempo com a palavra de Deus, com a Bíblia, Cristo olha para você e diz: está na hora de você mudar os seus caminhos, de você conseguir mudar a sua história. Está na hora. Eu quero nesse momento ter a possibilidade de poder orar por você. De poder colocar sua vida nas mãos do Senhor, de pedir que o Senhor Deus te ajude a ser aquilo que Ele sonhou que você fosse. Eu quero orar agora contigo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado porque através dela o Senhor fala conosco. Nós somos a igreja de Laodiceia, Pai. Mas não queremos que a realidade da Laodiceia do primeiro século seja a nossa realidade hoje. Muda-nos, transforma-nos, enche-nos com o Teu Espírito, nos ajude a comprarmos o ouro puro e entendemos que o Teu reino é a coisa mais importante, mais valiosa que nós podemos ter. Nos ajude, Pai, a podermos usar as roupas brancas que só o Senhor pode nos dar, que a graça de Cristo nos alcance, a justiça de Cristo nos cubra. Nos ajude a termos o Espírito Santo para abrir nossos olhos e percebermos aonde estamos e aonde devemos estar. Nós queremos ser a Laodiceia reavivada. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém? Eu quero só aproveitar aqui, antes, não vai embora ainda, não vai embora ainda que eu tenho aqui alguns recados que eu gostaria de dar para você aqui ainda no final. Eu estou dando uma olhada aqui para as pessoas que estão junto com a gente. Me empresta esse papel aí um pouquinho? Só um pouquinho, rapidinho. Não, rapidinho, me empresta aqui. Não vou mostrar, eu só quero dar uma olhada aqui numa coisa, tá legal? A gente tem, eu queria mandar um recado todo especial para vocês. O meu irmão, o Marcos Camilo do Roupão da Fé, ele vai ter uma live especial hoje, ao 12:30, no Face, Marcos Camilo, Roupão da Fé. Vai valer muito a pena. Enquanto você estiver almoçando, eu te desafio a poder assistir ali. É pelo Facebook, ok? Marcos Camilo, Roupão da Fé. Vai valer a pena. O Marcos Camilo é um Roupão da Fé, é no do Roupão da Fé vai estar sendo ele transmitido. Dá uma chegada lá que vai valer muito a pena. Eu queria
ter a possibilidade de desafiá-lo também a permanecer junto conosco na próxima quarta-feira. A gente vai estar junto, estudando sobre mais uma das nossas, dentro da nossa série Nisto Cremos, temos mais uma crença, vamos entrar numa nova sessão do livro Nisto Cremos, a partir das 20 horas, nós vamos estar fazendo também ao vivo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar junto com a gente aí nos próximos momentos. Um feliz sábado e que Deus te abençoe. No CNA, seu curso não para. Conheça o CNA Live Class, sua